E nesse momento, o ter iniciativa, o correr risco é importante. Porque às vezes você se depara com um tipo de situação que é inusitado, e aí você fala, e agora, o que eu faço? E a competência, isso é uma característica bem importante da competência, né? Para quem entrou depois, nós estamos falando sobre quais as competências necessárias para trabalhar com consultoria, né? Na consultoria. E isso é uma característica bem importante para você identificar se a profissional apresentou ou não uma competência, que é o inusitado. Aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já faz mecanicamente, de olho fechado, ela deixa de ser uma competência, ela se torna um hábito. Então, você faz de forma automática, automatizou. Né? A competência é quando, diante de uma situação inusitada, uma situação que nunca se apresentou para você, você consegue, né, articular o seu conhecimento, tanto teórico quanto conhecimento prático. Você consegue articular as habilidades, que é o saber fazer, né? E você consegue ter iniciativa, correr o risco diante daquela situação inusitada e dar resultado. Ou seja, você consegue, entre aspas, resolver aquele problema, aquela situação que se apresentou para você. E aí é bem importante a gente não perder de vista que a competência, ela é visível, ela é mensurável. A competência não é subjetiva. Se alguém falou assim, ele é competente, mas como é competente? Em que, eu não sei, não consigo explicar. Não, a competência, para você poder reconhecer a competência, veja, isso dentro do referencial teórico que eu utilizo para falar de competência, né? Talvez você tenha uma outra referência, utilize um outro referencial teórico. Mas o que eu utilizo é que a competência, ela é visível, ela é mensurável, ela se apresenta e você consegue falar assim, olha, tá vendo? Ali ela teve a competência, por exemplo, de manejo de resistência no grupo. Ali ela teve a competência de fazer o diagnóstico organizacional. Ali ela teve a competência de, num processo, por exemplo, de coaching, né? Então, já que eu falei de organizacional, vou falar da dimensão grupal, então vou dar um exemplo também individual. Se você está num processo de coaching, de também, diante de uma situação inusitada, saber lidar com aquela situação e ter um resultado positivo. Então, a competência ela vai exigir essas 3 dimensões. Isso é bem importante que a gente não perca de vista. E por isso que as mesmas competências, as competências, que se você é uma psicóloga hoje que trabalha dentro das organizações, as competências que você apresenta dentro da organização para fazer o seu trabalho, não serão as mesmas que você terá que apresentar quando você for trabalhar com consultoria organizacional. Por quê? Porque é um outro papel, é uma outra relação que você vai estabelecer com a empresa cliente e que, portanto, vai exigir de você outras competências. E isso eu falo para você pela minha experiência pessoal, né? Quando eu era gestora e depois eu decidi não mais continuar minha carreira como gestora, minha carreira executiva, eu falo, não, agora eu vou focar na carreira como consultora. Naquele momento eu tive que desaprender algumas coisas, uma delas foi essa do comando, que eu não poderia ser gestora mais, não poderia ser coordenadora como consultora, o meu papel seria outro. E esse desaprender implicou também em aprender, lógico, né? Eu tive que aprender novas competências. Né? E aí, nessas competências, tanto competências técnicas, quanto competências de habilidades interpessoais e também competências de consultoria. Então, eu vou falar para você dessas 3
tipos de competências a gente vai comentar um pouquinho agora, tá bom? Eu vou recorrer aqui para minha colinha que eu fiz para eu não esquecer, porque senão a memória não dá conta de tudo. Então, vamos lá. Quando eu falo, então, em competências técnicas, né? Que tipo de competências técnicas que nós estamos falando quando a gente vai falar da consultoria organizacional, da psicóloga como consultora organizacional? Aqui, as competências técnicas são aquelas que vão baseada no referencial teórico, que elas vão possibilitar que você realize uma determinada atividade que você se propõe. E aí nós estamos falando de 3 dimensões, né? Quando você vai atuar na consultoria nas organizações, tem 3 dimensões que você trabalha na consultoria. Uma dimensão é a organizacional, então vamos pensar no macro, né? Então, a organizacional, que é o macro. Uma outra dimensão que está dentro do macro, que é a dimensão grupal, e uma outra dimensão que é a dimensão individual. Então, vou dar alguns exemplos para você. Na dimensão organizacional, você tem que apresentar uma competência técnica para fazer um diagnóstico organizacional, que vai implicar, né, não só em você aplicar técnicas, instrumentos de diagnóstico, algum método de diagnóstico, mas também vocês, primeiro de tudo, assim, qual é a necessidade do cliente?